Muito bem, pessoal, entrando aí novamente, a gente tinha entrado já acionei aqui, agora sim, agora eu estou te vendo e te Normal. ouvindo. Antes eu estava te ouvindo, engraçado, eu percebi que você tinha entrado, porque eu ouvi algum barulho, mas não estava te vendo. E aí, tudo Bom, bem? está resolvido, tudo sob controle. Ah, Sobreviver. legal. Sobrevivendo, né? Bom, pessoal, deixa eu apresentar a vocês, se é que alguém não conhece, a professora Alexandre Câmara, desembargadora aqui no TJ do Rio de Janeiro, autor de Processo Civil, acho que quase todos que estão assistindo devem ter estudado nos livros do Alexandre. É um prazer imenso ter o Alexandre aqui, a gente já se conhece há muito tempo. Para dizer a verdade, eu conheci o Alexandre fora do direito, conheci o Alexandre uma vez no aeroporto, indo para Buenos Aires, É e verdade. depois é que fui conhecer o Alexandre como professor de processo civil, como advogado e tal, e tenho uma alegria imensa de ter essa relação desse tempo todo e da gente dar aula nos mesmos lugares, se encontrar sempre, conversar. É uma daquelas pessoas com quem eu gosto sempre de trocar uma ideia, então queria te agradecer muito por participar aqui da live. Eu tenho feito essa live com alguns convidados, e trazer convidados de fora do direito penal ou do processo penal é sempre um desafio, né? Porque a gente vai debater temas que fogem um pouco daquela área de atuação sempre, mas eu fiz questão de fazer a live com você, tinha que ser, não podia fazer live com convidados e não ter o Alexandre Câmara aqui. Então, obrigado por ter vindo. Se quiser alguma palavra inicial aí antes da gente falar do tema. Só queria mesmo agradecer pelo convite, né? Essa possibilidade de dialogar com gente que olha para os fenômenos do direito a partir de pontos que são diferentes do meu ponto de mirada é sempre interessante, sempre útil. Eu tenho certeza que vou aprender muito. Muito legal. Alexandre, o meu convite e também a sugestão do tema, né, partiu, na verdade, de uma conversa que a gente teve uma vez na sala dos professores lá no curso Fórum. Não sei se você vai lembrar dessa conversa, mas a gente estava lá conversando e eu não lembro exatamente porquê, mas você surgiu o assunto sobre a análise da prova, os critérios de convencimento do juiz e tal. E aí você falou para mim, essa questão do livre convencimento motivado é uma questão que hoje me incomoda um pouco, porque. E aí você deu um exemplo: imagina duas pessoas que bateram com o carro no estacionamento, e aí eles vão levar isso a um juiz para ele decidir. Tem o depoimento de um, o depoimento do outro, enfim. Aí a gente ficou conversando sobre aquilo, e desde aquele dia, aquele incômodo que você demonstrou ali com a questão do livre convencimento motivado. Passou a ser um incômodo meu também. E eu passei a falar sobre isso, inclusive, em sala de aula, eventualmente. Eu não dou aula de processo, mas eventualmente surge o assunto da questão probatória. Né? É muito comum o aluno de direito penal se preocupar com isso. Então, quando você está lá dando uma aula, por exemplo, e diz que o crime de injúria basta que tenha o autor e a vítima e que o autor ofenda a vítima, sempre alguém levanta a mão e pergunta, mas como é que prova? Né? Então, há uma preocupação do como é que prova, e eu sempre digo para os alunos o seguinte, olha, na verdade, ou eu dizia isso para os alunos, né? E agora eu tenho refletido diferente sobre isso. E eu dizia assim: olha, na verdade, o problema não é como é que prova. Né? O problema é entender o critério de análise da prova. Ou seja, você vai ter as duas versões ali e o juiz vai se convencer com uma das duas e vai dizer o porquê dele ter se convencido. E aí a gente teve aquela conversa naquele dia e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, agora, durante a pandemia, eu tenho lido, tenho tentado assistir live dos colegas e tal, e aí eu estava assistindo uma live feita pelo José Roberto de Melo Porto com Acabou de entrar na nossa live. tá aqui, né? Então, é ele mesmo, é ele aí. Aí eu estava assistindo a live dele com outro professor e eles estavam falando sobre estándares probatórios. Uhum. E eu achei aquilo interessante, né? E no processo penal a gente sempre fala sobre a questão da dúvida, do indúbio pro réu, da dúvida razoável e tal. Eu achei aquela discussão interessante, era uma discussão mais de processo civil. E aí fui ler um pouco sobre o tema, e aí vi que o Alexandre Moraes da Rosa também escreveu sobre o tema e tal. E falei, cara, esse é o tema que eu tenho que conversar com o Alexandre, porque de certa forma, aquela conversa com o Ravi Peixoto, que foi a live, eu falei, aquela conversa que a gente teve na sala dos professores é, é, se complementa com essa questão que eu estou vendo
as pessoas conversarem. E aí eu queria te dar a palavra primeiro para você falar sobre a questão probatória. Eu fui ler no seu livro e aí vi que você, no seu volume único, pelo menos na edição que eu tenho, que eu acho que foi a primeira edição logo depois da mudança do código, 2015, você fala, inclusive, que o código teria optado por uma análise probatória diferente, não pelo livre convencimento. Enfim, aí eu queria te dar a palavra e a gente vai conversando sobre isso. Felipe, eu acho que essa questão da prova, da valoração da prova, é uma questão extremamente importante, né? E eu acho muito interessante você perceber que o aluno de direito penal se preocupa com a prova. Mesmo que ele esteja fazendo, sei lá, um curso de pós-graduação em direito penal. Então, em tese, ele não está nem estudando processo penal, o exame de ordem, sei lá. Porque a sensação que eu tenho é que na área penal, direito material e direito processual andam ali o tempo todo meio juntos, né? Dificilmente você vê um penalista que não saiba processo penal ou um processualista penal que não saiba direito penal. E no processo civil isso muda um pouco, porque você às vezes lida com processo civil, mas não lida com direito civil, por exemplo. Vai lidar com direito administrativo, ou tributário, né? Ou previdenciário, e o processo. Então a gente acaba tendo uma dissociação um pouco maior na hora de estudar, né? De outro lado, o direito probatório, a rigor, ele não pertence exatamente nem ao processo civil, nem ao processo penal, né? Quer dizer, o que é o depoimento de uma testemunha no processo penal? É rigorosamente a mesma coisa, né? É claro que há características do direito probatório no processo civil, do direito probatório no processo penal, mas, enfim, ao fim e ao cabo, a gente está falando de um mesmo direito probatório. Provavelmente, até por isso, em alguns países, o direito probatório é estudado fora do direito processual, né? Como um ramo autônomo do direito. Você falou do Alexandre Moraes da Rosa, né? Ele tem um texto recente sobre estándares probatórios, que ele escreveu junto com a professora Janaína Matida, né? A professora Janaína Matida ela é professora de direito probatório, né? Ela fala de direito probatório, inclusive fora do Brasil. E você tem lá um famoso curso de mestrado em racionamento probatório, né? Lá na Universidade de Girona, quer dizer, um mestrado em direito probatório, fundamentalmente. Então, essa oportunidade de diálogo entre quem está na área do processo civil e quem está na área penal, ainda que no direito material e não no processo, acaba sendo... Né? Principalmente porque os estándares probatórios, eles historicamente apareceram muito mais no processo penal do que no processo civil, né? Especialmente a partir de uma experiência do common law de só se permitir a condenação do réu se fosse formado um convencimento além de qualquer dúvida razoável, né? E o além de qualquer dúvida razoável é, sem dúvida nenhuma, um estándar probatório. Não é uma visão subjetiva do juiz, alguma coisa do tipo, eu estou convencido, logo não há dúvida razoável, né? Não é isso. Só que no processo civil a gente também pode trabalhar com os estándares probatórios, né? E aí essa relação entre o estándar probatório, as técnicas de valoração da prova, o convencimento do juiz, se ele é livre ou se não é livre, enfim. Isso então vai misturar direito processual civil, direito processual penal, direito probatório, teoria da decisão, enfim, acaba sendo um grande diálogo sobre direito, né? E por isso eu achei muito, muito legal esse convite que você me fez para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Legal. Só para o pessoal que está assistindo, né? A gente tem muitos alunos aí, que estão estudando para a OAB, alunos de graduação, até porque eu estou, nesse momento, com um curso online e tem muitos alunos de graduação assistindo e tal. Só para eles entenderem, e aí usando uma analogia até que a Janaína e o Alexandre Moraes da Rosa usam, né, nesse artigo, acho que a gente leu o mesmo artigo, a analogia do que são os estándares probatórios, né? Então, a ideia é uma ideia de uma suficiência de prova para uma determinada decisão ou para uma determinada fase dentro do processo. Então, pensando no processo penal,
né? A gente teria ali um determinado nível probatório necessário para o recebimento da denúncia, depois a gente teria um novo determinado nível, né, para que se tivesse a própria admissibilidade das provas e a fase instrutória do processo começar, ou seja, no processo penal tem aquele momento da absolvição sumária, né, logo depois do recebimento da denúncia e tal. Então, ali teria um outro nível probatório que se teria que alcançar. E, por último, um nível ainda mais alto, um nível maior, no momento da condenação, ou seja, no momento final para se chegar à condenação. Então, eles fazem uma analogia lá no artigo, que seria a analogia daquela prova de salto com vara, né? Então, que eu achei interessante, porque realmente, então eles dizem, olha, você entra no salto com vara, tem uma altura do sarrafo lá, que é a primeira altura, e aí você vai pular, aquilo é para você entrar, para você participar da prova, você tem que ter alcançado aquela altura mínima. E aí depois aquilo vai aumentando para que você, então, termine a prova, para que você se sagre campeão lá no final. E, na verdade, eu fiquei pensando, depois que eu li isso, que ninguém termina a prova, né? Ou seja, é alguém que vai julgar que a prova terminou, quando ninguém mais conseguiu pular aquela altura, mas pode ser que amanhã alguém consiga pular a altura maior, né? Então é algo que está sempre em evolução, e acho que nesse sentido a gente também pode pensar nesses estándares probatórios. E no processo penal, né, realmente vindo do sistema da common law, tem essa ideia do além de toda dúvida razoável, né? Ou seja, é necessário que a acusação traga elementos probatórios suficientes para que retire aquela possibilidade de dúvida razoável sobre aquilo, ou seja, não há mais dúvida sobre aquilo, há um convencimento sobre aquilo. E eu sempre digo isso para os alunos, eu digo, olha, a questão no processo penal é diferente, porque a questão no processo penal é de que o juiz vai se convencer livremente com tudo que foi apresentado a ele, mas ele precisa se convencer. Ou seja, tem que ser suficiente para que ele tenha um convencimento. Ele não vai simplesmente fazer uma escolha, eu fico com essa. Não, é necessário que ele se convença. Se ele está na dúvida, a dúvida deve gerar a absolvição, porque a acusação não conseguiu trazer necessariamente elementos probatórios para convencê-lo quanto a aquilo. Então, eu acho que essa ideia do estándar probatório vem nesse sentido, mas, por outro lado, né, a primeira vez que eu ouvi sobre o tema, eu mesmo fiz na minha cabeça alguma confusão com a questão da prova legal, da prova com valor pré-definido, de que, então, para provar isso, eu preciso desse tipo de prova. Para provar aquilo, eu preciso de um outro tipo de prova. E não é isso, né? Na verdade, é uma análise de suficiência dos elementos de prova. Não é voltar para um sistema anterior, é evoluir dentro do sistema do livre convencimento motivado para um nível diferente de comprovação das alegações. A gente tem algumas questões para a gente considerar aí, né? Então, em primeiro lugar, a gente não está falando aqui de uma volta a um regime de prova legal. Claro que não é de uma prova tarifada em que o juiz está absolutamente vinculado, diz assim, você não conseguiu trazer 17 testemunhas. Então, não é isso, né? Evidentemente não. É uma evolução do que a gente veio tendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E como você falou, é uma questão de suficiência probatória, né? No processo penal, que não é a minha área, mas, enfim, às vezes a gente tem que se arriscar um pouquinho, né? No processo penal, você tem uma regra de julgamento em favor do réu, né? E a gente pode pensar na presunção de inocência, ou que nome se queira dar, presunção de não culpabilidade, enfim. Para mim, nesse momento, essa questão é pouco relevante. Mas a gente pode pensar na presunção de inocência, entre outras coisas, ela não é só isso, mas entre outras coisas, como uma regra de fixação de ônus probatório, né? Você diz, olha, no processo penal, todo o ônus probatório é da acusação, ponto final. E se não conseguir produzir prova, o réu é absolvido, né? Se a gente pensa assim, você acaba vendo uma proximidade muito grande entre o que existe no processo civil e o que existe no processo penal. Porque as regras sobre distribuição do ônus da prova no processo civil são regras de julgamento.
A diferença fundamental é que no processo penal, todo o ônus probatório recai sobre uma parte só. E no processo civil, a gente tem uma distribuição de ônus probatórios, né? Então, já que a gente fez uma analogia esportiva aí, né, usando lá a proposta do Alexandre o salto. É até curioso para mim falar o Alexandre e a Janaína, porque você sabe, a minha mulher se chama Janaína. Eu sei. Estou falando do trabalho. O Alexandre e a Janaína são vocês, né? É outro Alexandre com outra Janaína, enfim. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que a gente pode dizer que no processo penal, quando o processo começa, ele começa com o réu ganhando. O processo começou com o réu ganhando. Quer dizer, ou se a gente for buscar uma precisão ainda melhor nessa metáfora, o réu joga pelo empate, né? O empate dá o réu, né? Porque imagina um processo em que nenhuma prova é produzida, um processo 0-0 em matéria probatória, né? O réu ganhou, né? O réu ficou, o réu é campeão, né? No processo civil não é bem assim, porque você tem casos em que o autor tem ônus probatório, você tem casos em que o réu tem ônus probatório, você tem casos em que ambos têm ônus probatórios, enfim. Então, no processo civil, o jogo começa 0-0 e a gente não sabe exatamente quem é que vai ganhar, ainda que nenhuma prova seja produzida, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que regras de distribuição do ônus da prova são regras ligadas ao julgamento e não à atividade. Então, elas não estão ali para dizer quem produz a prova. Elas estão ali para dizer quem é beneficiado pela falta de prova. Ou, ao contrário, quem sofre o prejuízo em razão de uma deficiência probatória. Se a gente fala em deficiência probatória, né, e no processo civil essa expressão aparece. Se você for, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, quando ele trata da coisa julgada que se forma na sentença do processo coletivo, ele diz, não faz coisa julgada a sentença que julga o pedido improcedente por deficiência probatória. E isso aparece na Lei de Ação Civil Pública, isso aparece na Lei de Ação Popular. Então, a gente trabalha com uma ideia de deficiência. Mas se tem uma deficiência, é porque é preciso haver uma suficiência. Então, a gente tem aqui que buscar o que é suficiente para se poder considerar que algo está provado, seja no processo penal, seja no processo civil, né? Na experiência norte-americana, eles trabalham com estándares probatórios no processo penal, quando falam, por exemplo, né, da dúvida razoável ou da ausência dela, e também no processo civil, né, quando falam da prevalência da prova, né, que é o estândar probatório clássico do processo civil norte-americano. Mas, a rigor, se a gente parar para pensar, sempre houve, pelo menos no processo civil, sempre houve a busca do reconhecimento desses estándares probatórios, ainda que a expressão não fosse usada, né? Quando a gente pega o estândar probatório tradicional do processo civil norte-americano, com aquela ideia de que o que se busca é uma prevalência da prova em favor de uma versão ou da outra, o que o jurista norte-americano está falando? Que o juiz do processo civil julga com base em fortes probabilidades. Se há uma prevalência da prova em favor de uma das partes, em detrimento da outra, ou em favor da versão de uma das partes, em detrimento da outra, e isso é suficiente, então o que a gente está dizendo é o seguinte, é que o juiz vai julgar com base numa forte probabilidade de que aquela parte realmente tenha razão e de que aquilo que foi narrado corresponda à verdade. Essa é a experiência norte-americana. Mas veja, se a gente for para a doutrina europeia, continental, clássica, em matéria probatória, a gente vai ver ideias muito parecidas com isso, né? Vou eu me meter de novo no processo penal, mas Malatesta, a lógica das provas em matéria criminal, estamos falando do quê? Século XVIII, né? Malatesta já diz, não existem certezas no processo, existem probabilidades máximas, né? Calamandrei, no processo civil, nas primeiras décadas do século XX, num trabalho clássico, Verdade e Verossimilhança no Processo Civil, vai dizer que o processualista civil chama de verdade
é, no máximo, uma probabilidade muito forte. Deu uma travada, Alexandre, não sei se para todo mundo. O que o processualista chama de verdade... É, no máximo, uma probabilidade muito forte. Né? Então, acho que toda essa discussão passa por uma outra. Né? O que é isso que a gente chama de verdade no processo? Né? Toda discussão gira, a rigor, em torno disso. Né? O processo civil, por exemplo, o Código de Processo Civil tem um dispositivo que vai dizer expressamente, é o artigo 369, que o juiz, que a parte tem o direito de produzir prova para influir eficazmente na formação do convencimento do juiz e demonstrar a veracidade das suas alegações. Então, o Código está dizendo que a prova é para demonstrar a verdade. Uhum. Que verdade é essa? Né? E aí vem aquela lenda contra a qual eu me bato há décadas, você sabe disso, nos anos 1990 eu já falava sobre isso, que a gente tem que abandonar aquela impressão de que o processo penal busca uma verdade mais verdadeira que o processo civil. Uma verdade real. Verdade real. Né? Veja que a própria expressão verdade real é problemática em si mesma. Né? Porque se tem uma verdade real e tem uma outra que não é real, então tem uma verdade que não é de verdade. Né? Uma verdade irreal, que seria ótimo. Verdade real é mentira. Né? Então, exatamente. Então, a gente tem que parar para pensar nisso que está falando. E veja, se fosse correta a afirmação, veja, eu quase disse se fosse verdadeira a afirmação, né? Se fosse correta a afirmação de que o processo penal busca uma suposta verdade real, ninguém ia conseguir me explicar como pode, no processo penal, haver uma absolvição por deficiência de prova. Sim. Né? Ninguém ia conseguir me explicar como pode, no processo penal, você que supostamente buscaria uma verdade real, você não admitir revisão criminal contra o réu. Por que não admite? E se surgir depois a prova de que foi ele? Né? Mas essa prova que surgiu depois não pode ser usada mais. Então, a gente não está buscando verdade real coisa nenhuma. Né? A gente está buscando algo que nós, no processo, vamos chamar de verdade. E aí, é possível que a gente considere que o sarrafo, para voltar à imagem anterior, que o sarrafo no processo penal é mais alto que o sarrafo do processo civil. Ok, vá lá. Porque no processo civil a gente trabalha com técnicas que o processo penal provavelmente não aceitaria. Até pelo fato de que no processo penal é a liberdade da pessoa que está em jogo. Né? Uhum. Mas o fato de nós trabalharmos com técnicas um pouco diferentes, no máximo faz com que o sarrafo aqui para a gente fique um pouquinho mais embaixo. E a gente vai chamar de verdade algo que talvez vocês aí ainda não chamassem de verdade. Mas uma verdade que é o que nós do processo aceitamos como verdade. E que não significa necessariamente uma verdade real, absoluta, verdadeira, do ponto de vista ontológico, inquestionável, porque essa talvez a gente nunca consiga identificar. Né? Eu também acho. Só para dar um exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? Será que tudo isso começou porque um cara lá na China comeu um morcego? A gente nunca vai saber. Né? Agora, e as próprias medidas, né? Será que se não tivesse o isolamento, o que a gente tem são probabilidades, né? São probabilidades. Olha, então a probabilidade é essa, ou a probabilidade é aquela. Eu concordo com você que... E o pior, né, é que o estudante de direito, e aí por isso ele faz aquela pergunta na sala de aula, né? Como é que prova? Porque ele em algum momento é enganado, não sei exatamente como, quanto a isso, de que o que precisa no processo penal é uma verdade real. É como se fosse possível que as partes que estão envolvidas no processo se transportassem do processo para o momento do fato, né, e participassem ativamente para entender exatamente como aquilo aconteceu. Quando a gente sabe que o que tem dentro do processo são alegações a partir das versões de cada um. Então, quando uma testemunha senta lá e é arguída pelo juiz, e o juiz pergunta o que foi que você viu, o que foi que ela viu não é exatamente o que ela viu, né? É a compreensão que ela tem daquilo que ela viu e a forma como ela vai contar aquilo. Porque se eu contar uma história
para o meu pai, vai ser uma forma diferente de eu contar a mesma história para um juiz numa audiência, né? Sim, Obviamente. sim. Então, Seu pai virem o mesmo fato, é sim, possível que narrem esse mesmo fato de modos diferentes, né? com certeza. A gente tem no processo um conjunto de narrativas, né? E, ao final, alguma dessas narrativas vai ser aceita como verdade, né? Como aquilo que processualmente a gente chama de verdade, né? Uhum. Então, hoje se fala mesmo de uma verdade processual, mas uma verdade processual que não tenha pretensão de ser uma verdade ontológica, né? É simplesmente aquilo que o processo aceita como verdade. E aí que vai servir, então, para formar o convencimento, né? E aí, Puxando a história para o meu lado, né, para o processo civil. aham, Você pense num processo civil que versa sobre questões envolvendo direitos disponíveis, e aí eu estou falando de 99,999% dos casos, uhum, né? Você pensa num caso como esse, em que o autor, com a petição inicial, não tenha juntado prova nenhuma, não estou nada. Ele falou: olha, eu não tenho documento nenhum para demonstrar a veracidade das minhas alegações, eu vou precisar depois fazer uma perícia, né? Muito bem. Aí o réu é citado e fica revel. Bom, se ele fica revel, tudo que o autor alegou se presume verdadeiro, ele não precisa provar nada, o juiz julga e chama isso de verdade, né? Porque sim, o processo civil, essa presunção que resulta da inércia do réu diante de alegações verossímeis do autor, porque o próprio Código diz, se as alegações forem inverossímeis, esse efeito não se produz, né? Mas diante de alegações verossímeis do autor, que não produziu prova nenhuma, mas quando isso se soma à inércia do réu, surge uma presunção que permite ao juiz proferir uma decisão fundada em cognição exauriente. Então, nós estamos falando daquilo que leva à formação de um juízo de certeza, né? sim. Na linguagem tradicional do processualista. Mas que verdade é essa? Será que aquilo que se presume realmente aconteceu? Ou a gente está simplesmente estabelecendo que para o direito foi isso e pronto, né? Então, Uhum. eu acho que é um dado importante nessa conversa, né? O processo Fazendo, é construir uma verdade que não precisa necessariamente corresponder à verdade dos filósofos. sim. Ou seja, o processo, as leis ou a construção jurisprudencial ou a construção doutrinária deve apresentar técnicas e modelos para que a análise da prova, a análise daquilo que foi apresentado, ou às vezes que sequer foi apresentado, como nesse exemplo, seja valorado num determinado sentido ou em outro, né? Seria, fazendo uma analogia de novo com o esporte, dizer que o gol fora de casa vale por dois. Na verdade, foi um gol só. É, Mas ele tem uma técnica que vai dizer, tem uma regra com uma técnica que vai dizer, olha, esse gol vale por dois. Então, quando começar o jogo, o segundo jogo, você já tem um gol de vantagem porque fez gol esse fora. gol lá. Então, é mais ou menos isso. Se o réu travou na hora que você falou. Mas é isso, quer dizer, o gol fora de casa é critério de desempate, né? Então, Sim, é. Então é mais ou menos isso. Se o réu ficou revel, se presume como verdadeiras as alegações que foram feitas, independente de ter qualquer tipo de elemento que comprove aquilo. Isso no processo penal realmente não seria ali cabível, né? Mas, em compensação, no processo penal, a gente tem outros tipos de regras que aí sim remontam lá à prova legal, como, por exemplo, a exigência da perícia nos crimes que deixam vestígio. Então, você tem lá que não pode ser suprida sequer pela confissão, né? Então, isso fica muito claro que se deu um peso àquela ah, prova que está acima, inclusive, de outras provas expressamente na lei. Então, o artigo 158 do Código de Processo Penal, ele determina que nos crimes que deixam vestígios, como um homicídio, uma lesão corporal, ou um furto com rompimento de obstáculo, se alguém arrombar ali a fechadura para entrar aqui na sala e subtrair a câmera, o computador e tal, isso vai ser, para ter a comprovação de que houve o rompimento de obstáculo, só a prova pericial. E o Código de Processo Penal traz uma regra que é mal interpretada pelos processualistas, na minha visão, que determina que, se os vestígios desaparecerem,
a prova pericial pode ser suprida pela prova testemunhal. Mas ele diz isso, quando os vestígios desaparecerem. Ou seja, não é uma questão de que, tem que ser a prova pericial ou a prova testemunhal. Acho que a prova testemunhal está colocada ali como uma prova subsidiária à prova pericial. A prova pericial é necessária, mas se não houver, aí a prova testemunhal pode ser utilizada. E isso não sei se é um resquício, né? Porque não existe muito claramente essa evolução, mas é uma presença do sistema legal. Tem uma prova pré-determinada. Para provar que houve um rompimento de obstáculo, tem que ter a prova pericial. Para provar que a lesão corporal incapacitou para uma atividade habitual por mais de 30 dias, tem que ter um laudo pericial complementar no 31º em diante. Então, como se isso fosse a única forma de se comprovar que aquela pessoa ficou incapacitada para atividade habitual. Então, você imagina hoje, se eu discuto com meu vizinho aqui na garagem, dou um soco no rosto dele, ele é fotógrafo, e ele fica 40 dias durante a pandemia, durante a quarentena, que o Instituto Médico Legal não está fazendo perícia, né? Que não tem como ele ir lá, se ele for à delegacia, é capaz de nem registrarem, porque só estão registrando crimes. Então, não existe mais a possibilidade de comprovar que houve uma lesão corporal que o incapacitou por mais de 30 dias, porque não teve a perícia realizada. Então, imagina uma lesão corporal praticada dentro de um navio de cruzeiro que está interditado ali no porto, que ninguém pode descer dele por causa da pandemia, e aí se não for feita... Então, o vestígio não desapareceu, o vestígio estava lá, mas não foi periciado por questões técnicas, por questões pontuais, circunstanciais. Então, na minha opinião, uma presença do critério de prova tarifada, né, de prova com valor legal pré-determinado, e não, porque eu já vi algumas pessoas falando, o 158 seria um exemplo de um estándar probatório, e eu não consegui enxergar dessa forma. Eu acho que o estándar probatório não é isso, não é dizer que, para condenar tem que ter essa prova. Não é isso, né? Para dizer, para condenar tem que ter prova suficiente, tem que ter... Porque ninguém garante que a perícia vai ser suficiente, né? Sim, exatamente. Mas ninguém garante que ela vai ser suficiente, até porque você pode ter uma perícia inconclusiva, enfim. Mas, veja, no processo civil a gente tem situações muito próximas disso também, né? É que, normalmente, a gente não vê o pessoal do processo civil dialogar com o pessoal do processo penal nessa hora. Uhum. Tem situações muito, muito próximas. Se você pegar, por exemplo, o Código Civil, quando ele trata do contrato de depósito, ele tem lá um artigo que diz o depósito voluntário provar-se-á por escrito. Então, pronto, tem que ter prova escrita, né? Bom, mas eu tenho um vídeo. Eu fiz um vídeo dos caras celebrando o contrato de depósito. E aí eu disse assim, olha, eu estou deixando isso aqui depositado com você. E o outro disse assim, tá bom, eu vou guardar, assim que você pedir, eu devolvo. Tudo filmado. Não serve como prova. Não tem valor probatório nenhum, zero. Tá? Porque o Código Civil, que é de 2002 e que foi aprovado com base num anteprojeto que foi apresentado no Congresso em 1975, um projeto de lei que foi feito em 1972, mas está lá, é lei e ele diz isso. É escrito, amigo. Esquece o resto. Tá? Então, a gente tem, sim, ainda alguns resquícios disso. Né? Esse exemplo que você dava da perícia, o Código de Processo Civil tem um artigo que diz que a prova testemunhal pode ser produzida em qualquer situação, salvo, e aí tem lá 2 ou 3 exceções. Uma delas é quando se tratar de fato que só por documento ou perícia possa ser demonstrado. Né? Então, normalmente dão esse exemplo do depósito. Então prova testemunhal não serve para o depósito, porque isso tem que ter documento. Beleza, perícia. Né? Perícia é a mesma coisa. Então, eu já julguei um caso em que o cara era um condomínio brigando com a construtora do prédio, dizendo, tá cheio de defeito aqui. Aí eles contrataram uma empresa de engenharia para fazer um laudo. Né? Deve ter custado uma grana. Contrataram, apresentaram um belo laudo lá para mostrar que, enfim, né, eles tinham as razões deles para pedir lá uma indenização e tal. E aí o juiz veio e disse assim, bom, tá bom, que prova vocês querem produzir? Aí o condomínio falou, eu quero ouvir uma testemunha. O juiz falou, que testemunha? Se o engenheiro que fez o laudo para mim. Provavelmente já estava até incluído nos honorários do cara. Ele disse, depois eu vou lá e presto um depoimento. O juiz falou, não. Isso aqui exige conhecimento técnico, tem que fazer prova pericial. Indefiro a prova testemunhal. E eles recorreram, eu fui o relator desse recurso e falou, sinto muito, você não pode usar a prova testemunhal
como se fosse uma testemunha especialista e substituir a prova pericial. O Código de Processo Civil não permite isso. Então, a gente tem essa situação, mas isso não tem nada a ver com o standard probatório. Né? São simplesmente regras sobre provas e tal, mas que não podem nos levar a considerar que isso seja standard probatório. Porque, para ser um standard probatório, tinha que ser o seguinte: bom, então você trouxe uma perícia, ganhou. Né? Perícia é suficiente. E isso não está dito. Né? Agora, uma questão que a gente tem que perceber, Felipe, é que a gente está falando, até está no título da nossa conversa, né? Livre convencimento motivado. Quanto mais a gente fala em standard probatório, menos a gente vai falar em livre convencimento motivado. Né? E a gente tem um problema aqui no Brasil, porque esse nome, livre convencimento motivado, que nunca me pareceu o melhor, tá? Tanto que desde trabalhos escritos há muito tempo, lá, os primeiros trabalhos, quando eu falei as primeiras vezes sobre prova, eu sempre falei, isso que chamam de livre convencimento motivado, na verdade, é um sistema de valoração da prova através de uma persuasão racional. Né? Os nossos vizinhos latino-americanos falam em sana crítica. Né? É que o jurista brasileiro gosta de olhar para o lado de lá do Atlântico, né? E fica de costas para a América Latina. Mas os nossos vizinhos aqui falam em sana crítica, não falam em livre convencimento. Mas, enfim, a gente está falando a rigor da mesma coisa. Uma ideia que sempre foi muito firme é que esse sistema de valoração de prova, seja qual for o nome que se queira dar a ele, não é um sistema que justifique decisões discricionárias, em que o juiz é livre para julgar do jeito que ele quiser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de livre convencimento motivado. Tá? Eu estou entre aqueles que dizem que a gente tem que abandonar essa terminologia. O tema é muito mais do preconceito que ela carrega do que do nome em si. Mas como o nome acabou induzindo essa ideia, vamos abandonar, porque não foi legal. Né? E no CPC, na elaboração do CPC, teve essa preocupação. Tanto que a palavra livre sumiu, né? O código anterior dizia que o juiz valoraria livremente a prova. O código atual diz que o juiz valorará a prova. Livremente. Né? E aí tem uma discussão, o meu amigo Fernando Gajardoni, por exemplo, diz, não, o livre convencimento motivado ainda está lá, porque ele nunca permitiu ao juiz decidir do jeito que ele quer. Sim, é verdade, só que muitos colegas meus achavam que podia. Né? E você tem muitas decisões judiciais, de tribunais, dizendo, o juiz valorou assim, o convencimento é livre, então, ok, valeu. Então, acho que tem uma carga simbólica a gente abandonar esse nome. Né? Tem juristas que falam o seguinte, então sumiu o livre, é convencimento motivado. Sim. Sem o livre. Né? Eu acho que às vezes a gente tem que ser mais radical. Acho que esse é um instituto em busca de um nome, mas acho que a gente tem que ser mais radical. Só tirar o livremente, o livre, e dizer, agora é convencimento motivado, pode parecer uma mudança muito cosmética. Então, acho que a gente tem que ficar alguma coisa mais radical. Eu escrevi um texto sobre isso, nem foi para publicar no Brasil, um texto foi publicado no Uruguai, uns 2 ou 3 anos atrás, dois anos atrás. Eu publiquei esse texto por um livro de estudos em homenagem à memória de Eduardo Couturi, que foi um dos grandes processualistas de todos os tempos, completaram 60 anos do falecimento dele, ele era uruguaio, e aí houve uma grande obra, grande no tamanho, né? Uma obra enorme, processualistas do mundo inteiro escrevendo sobre isso. E eu tive a honra de ter sido convidado por professores uruguaios que organizaram a obra e publiquei lá. E eu proponho que a gente chame isso de sistema de valoração democrática da prova, para deixar bem clara a ideia de que é assim que deve valorar a prova o juiz que é agente do Estado democrático. Né? Então, eu gosto muito dessa ideia de ligar os fenômenos do processo e da atuação do juiz ao paradigma do Estado democrático de direito, lá do artigo 1º da Constituição. Mas o nome, a rigor, é o de menos. O que a gente precisa é deixar claro que o juiz não é livre para julgar como ele quiser. Né? Nem em matéria de direito... Você usa esse nome também no teu livro, no volume único. Eu estava dando uma lida na parte sobre prova lá, e aí você diz isso. Você fala da mudança no CPC, do nome, né, de tirar a palavra livre e tal, e aí depois, num determinado momento lá, você fala o que se pode chamar de valoração democrática da prova.
E a ideia é essa, é vincular ao paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, mas eu acho que o mais importante, acima da questão da nomenclatura, é deixar isso claro. Nem em matéria de puramente normativa, o juiz pode dizer o que ele quiser, né? Eu não posso olhar para uma lei que diz que um rol é taxativo e dizer, mas eu acho que não é, né? Assim como eu não posso fazer isso em matéria normativa, eu não posso fazer isso em matéria fática. Eu não posso dizer assim, todas as testemunhas disseram que o réu é um sinal, mas eu acho que não, né? E em matéria de prova técnica, eu acho que isso ainda é pior, né? Porque a gente vê casos, lamentavelmente, a gente vê casos em que a prova técnica é toda num sentido, vem o juiz assim, não, mas eu não estou vinculado à perícia, eu não me convenci. Mas não se convenceu como, meu amigo? Quer dizer, se você não se convenceu dessa perícia, ok, você achou que ela é inconclusiva, você tem elementos técnicos para isso, manda fazer outra. Decidir contra uma prova técnica sem ter elementos técnicos para afastá-la, né? Então, porque, claro, a gente pode conceber um caso em que sei lá, uma das partes apresentou um laudo, um parecer de um assistente técnico, né, que traz dados técnicos e o juiz diz, olha, os critérios técnicos empregados pelo assistente técnico me pareceram melhores por causa disso, disso e daquilo. Ok, ele tem um argumento técnico para afastar o outro argumento técnico. Agora, né, não sigo porque não estou vinculado porque eu sou juiz, né? O peritum peritorum, de que se falava na doutrina antiga, né? Quer dizer, o juiz é o perito dos peritos e, portanto, ele decide como ele quiser, enfim. Então, a gente precisa realmente combater isso. E aí eu acho que o standard probatório é muito importante nisso, porque ele dá um pouco menos de subjetividade, alguma subjetividade sempre vai ter, né? Ele diminui a subjetividade e aumenta a objetividade da valoração da prova. Então, acho que a gente tem que pensar cada vez mais em estándares probatórios, né? E o Código de Processo Civil ele tem um dispositivo muito curioso a respeito disso e que possivelmente vai servir para estimular muitos estudos a respeito desse assunto no processo civil. Porque a gente tem uma figura muito interessante no Código de Processo Civil, que é a tutela da evidência, está lá no artigo 11. Numa das hipóteses que a lei prevê de tutela da evidência, o Código diz o seguinte, que o juiz concederá a tutela da evidência sempre que o autor, com a petição inicial, tiver trazido prova documental suficiente da veracidade das suas alegações, a que o réu não consiga, com a contestação, opor prova capaz de gerar no juiz dúvida razoável. Então, olha aí a dúvida razoável aparecendo. Eu acho que é um standard probatório perfeito, assim. É um probatório perfeito, mas um standard probatório que não é o mesmo do processo penal. Essa dúvida razoável é outra. Sim. Porque é uma dúvida razoável para tutela provisória, tutela definitiva. Né? Então, Ou seja, botou o sarrafo alto lá no início, né? Ou não. Ou a gente está botando um sarrafo baixo, mas dando ao sarrafo baixo o mesmo nome do sarrafo alto de vocês. Ou isso, pode ser também. Pode ser também. É a questão, quer dizer, o que é isso exatamente? Então, muitos estudos terão que ser feitos, né? Mas eu não tenho dúvida de que isso vai estimular o estudo dos estándares probatórios também no processo civil. E aí eu tinha uma pergunta para te fazer que eu tenho ideia da resposta e eu acho que, de certo modo, você já respondeu agora, né? De que os estándares probatórios, eles têm que vir por meio de construções legislativas. Porque eu acho que... Acho que não necessariamente. Mas você não acha que permitir na construção jurisprudencial também pode gerar, enfim, decisões que vão ser subjetivas ou com uma valoração subjetiva de que num determinado caso... A questão é a seguinte, a gente sempre vai precisar ter, em algum momento, digamos, um ponto de partida legislativo. Mas me parece que é inevitável reconhecer um espaço aí para que o próprio judiciário identifique e estabeleça esses estándares. Não me parece que isso vá gerar um subjetivismo, ou um ativismo, ou uma personalidade, porque
quando a gente pensa na teoria da decisão, né, e naquilo que, portanto, vai sustentar o modo como o juiz julga, o juiz ou um tribunal, a gente tem que levar em consideração que o próprio Código de Processo Civil, está lá no artigo 926, e não me parece que seja uma regra de processo civil, me parece que é uma regra ligada ao exercício da atividade jurisdicional, mas ele diz que os juízes e tribunais têm que decidir com coerência e integridade. Né? Isso significa um respeito a uma história institucional do modo como determinada matéria é decidida. Né? Porque, veja, vamos pensar em termos de processo penal, né? Da exigência como standard probatório de que só se condene o réu se houver prova que vá além de qualquer dúvida razoável. A lei pode... Tá? Podia ter um artigo no Código de Processo Penal dizendo isso. Poderia, sim. É isso exatamente. Né? O que é a prova que convence além de qualquer dúvida razoável? Então a gente vai ter que ver como que os tribunais interpretaram isso. Né? No processo civil vai ser a mesma coisa. Então, você até pode ter, e é bom que tenha, um ponto de partida no texto da lei, no texto normativo, mas você vai ter inevitavelmente uma construção doutrinária e jurisprudencial para identificar como se interpreta aquele standard probatório. Né? E aí, o que a gente tem que evitar não é essa atuação jurisprudencial, mas o reconhecimento de uma suposta liberdade do juiz para chamar o que ele quiser do que ele quiser. Então, a gente pode que eu, juiz, diga, para mim não tem dúvida razoável, e você, juiz, diga, não, mas para mim, nesse caso, ainda tem. O que é dúvida razoável para mim não é o que é dúvida razoável para você. A gente precisa objetivar isso. E a gente só vai objetivar isso pelo respeito aos deveres de coerência e integridade. Então, não é a lei que vai resolver. O que vai resolver, ao fim e ao cabo, é a atividade dos tribunais. Determinando quais são os limites com o máximo de critérios objetivos possíveis, né? Se o juiz for decidir, ele vai ter que dialogar com isso. Ele vai ter que dizer, olha, eu estou entendendo que neste caso se chegou a uma prova que convence além de qualquer dúvida razoável, porque nos precedentes A, B, C, D, E e F, foi o que eu estou usando aqui também. Sim, sim. E a gente não pode esquecer, né, Alexandre? A gente está, enfim, se aproximando aí do final. O Instagram ele corta com 1 hora, né? Então a gente tem, acho que aí uns 7 minutos. Mas a gente não pode se esquecer que, apesar de toda essa evolução, e aí eu não sei qual é a sua opinião exatamente sobre isso, porque esse é um tema que divide muita gente, mas apesar de toda a evolução sobre o tema que a gente está tratando, sobre a questão da análise da prova e de se verificar a importância disso, né, de que a prova gere um convencimento, mas que esse convencimento não seja discricionário, que esse convencimento seja democrático e que ele seja fundamentado e por critérios de valoração que priorizem elementos o mais objetivos possível do que elementos subjetivos e tal, a gente tem o júri no processo penal. Então, eu não sei exatamente qual é a sua opinião, porque o júri, ele, enfim, gera opiniões as mais diversas, mas eu tenho falado sempre que posso, sempre que tenho oportunidade, estou ensinando crimes contra a vida, aí o crime contra a vida é no júri, eu abro um parentezinho ali para falar que o júri é antidemocrático, que o júri, na minha visão, embora previsto na Constituição, viola uma série de garantias constitucionais e que não deveria mais haver julgamento pelo tribunal do júri e, na minha opinião, muito menos no modelo que o júri é aqui no Brasil, né, de votação sim ou não, numa cédula, e que 4 dos 7 votando num determinado sentido, você tem ali a decisão. Né? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas assim, de tudo que a gente conversou hoje aqui sobre critérios para se comprovar, sobre a forma de analisar a prova, a necessidade de uma suficiência probatória e tal, eu acho que o júri vai contra tudo isso. Né? O júri, ele, com um sistema de convicção, de íntima convicção, votando sim ou não, sem nenhuma fundamentação, e mais, né? Além disso, com uma soberania da decisão que foi tomada ali,
que mesmo que o tribunal reconheça que houve um equívoco de direito material, que houve um equívoco naquela decisão, ele pode anulá-la, mas não pode reformá-la no mérito. Então, aquilo acaba se eternizando, e às vezes se eternizando com absolvição de culpados, o que é até tudo bem, por um lado é o menos pior, mas também com condenação de pessoas que não deveriam ser condenadas ali. Aí eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu acho que isso também tem a ver com o tema que a gente está tratando. E não sei mais se é compatível com o momento atual. E veja que no caso do júri, tem uma decisão dessa semana do Supremo Tribunal Federal reconhecendo por unanimidade a repercussão geral de uma questão muito importante, né? Se o réu foi absolvido pelo tribunal do júri, se seria possível o tribunal anular e mandá-lo ao novo júri, né? A repercussão geral foi reconhecida ontem ou anteontem. Então, nós estamos aí falando de um tema que está na ordem do dia, né? Acho que duas questões diferentes, Felipe, e aí para encerrar, porque o nosso tempo vai ser muito rápido. Primeiro, se a gente quer ter júri ou não quer ter júri. Isso é uma primeira questão, né? Se essa questão preliminar, for resolvida no sentido que vai ter júri, nesse júri vai ser admitida a íntima convicção, ou as decisões vão ter que ser de alguma maneira fundamentadas, né? O Jorge Ferrer Beltrán, que é um grande estudioso dos estándares probatórios e do direito probatório a partir da filosofia, é um professor espanhol, ele diz que decisão de júri tem que ser fundamentada. E se não for fundamentada, viola as cartas internacionais de direitos humanos, né? Então, tem um trabalho recente dele, publicado esse ano, em que ele fala sobre isso, criticando, inclusive, severamente uma decisão da Corte Americana de Direitos Humanos, que reputou válida uma condenação no júri por uma decisão sem fundamentação nenhuma, na base do sim ou não, uma decisão da Nicarágua, do júri da Nicarágua. Então, acho que essa é uma questão que realmente tem que ser enfrentada. O Lênio já há textos escritos sobre isso, sobre a ilegitimidade, do ponto de vista do paradigma do Estado democrático, da íntima convicção no tribunal do júri, né? Então, essa é uma questão séria, uma questão importante, mas que essa é uma questão que os processualistas penais vão ter que debater, né? Dessa questão eu estou mais afastado, felizmente. Felizmente, né? Alexandre, eu quero te agradecer muito. Eu acho que o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Eu quero te agradecer por você ter participado. Assim que eu fiz o convite, você respondeu, claro, eu vou fazer com você e tal. E eu tenho certeza absoluta que todos que assistiram aqui, eu estou vendo vários elogios aparecendo ali. Foi uma live diferente das outras que eu tenho feito. Normalmente a gente tem tratado de temas mais pontuais, mais ligados à legislação, uma novidade legislativa e tal. Eu acho que a gente tratou de um assunto mais da essência do processo, ou seja, um tema importantíssimo que tem efeito prático evidente, não é um assunto só dogmático, a gente não está discutindo algo puramente teórico, mas algo com efeito prático absolutamente evidente e um assunto que é muito importante, né? Porque a gente vive um período social, não só agora na pandemia, mas ao longo dos últimos anos, de uma polarização da sociedade, de uma polarização ideológica, né? E, obviamente, que em algum momento isso chega aos tribunais, em algum momento isso chega à análise das provas ali. Eu acho que a existência de estándares probatórios, ou seja lá o nome que a gente for dar a isso, né? Ou de uma análise democrática da prova, como um limite para essa atividade jurisdicional no momento de analisar os elementos que são levados ali, e também como limite para quem atua como advogado, ou como defensor, ou como promotor, na sua atividade de produção da prova, de apresentação da prova e tal. Eu acho que é uma discussão extremamente importante. Então, eu fico muito feliz de você ter participado, de ter feito essa discussão com você. Eu estava uns dias pensando, eu queria chamar o Alexandre, que tema que eu vou escolher? Aí, de repente, apareceu o estándar probatório, eu somei com aquela nossa conversa e falei, bom, tá aí um tema, eu vou conversar com o Alexandre, então quero te agradecer. Foi ótimo, Felipe, obrigado. Ainda bem que essa polarização não bota processo civil e processo penal de lado. Verdade. Foi muito bom, obrigado pelo diálogo, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e agradecer a todo mundo que veio assistir essa nossa conversa. Legal, Alexandre, obrigado, cara. Boa noite aí para você, bom descanso, a gente se vê. Abraço. Pessoal, valeu, obrigado pela audiência. A gente amanhã tem outra live de convidados, eu divulgo mais tarde e a gente se encontra. Valeu, tchau, Alexandre. Tchau, pessoal. Boa noite.